Você já parou para pensar como realmente era a vida dos dinossauros que conhecemos com precisão? Não, não estamos falando de suposições ou animações exageradas. Hoje, você vai entrar no mundo real, comprovado pela ciência, daqueles raros dinossauros cuja aparência exata conhecemos. E o mais impressionante, a maioria das pessoas nunca ouviu falar da verdade completa. Elas acreditam em filmes, jogos ou até em teorias desatualizadas. Mas aqui você vai ver o que os melhores paleontólogos do mundo já confirmaram. Neste vídeo, vamos mergulhar na rotina, no ambiente, nos comportamentos e até nas cores reais da pele de 6 espécies de dinossauros que já foram reconstruídas com altíssima precisão científica. Prepare-se para ver com os próprios olhos, porque através da inteligência artificial você vai acompanhar cada detalhe visual dessas criaturas, como se estivesse ao lado delas. Você está pronto para viajar no tempo de forma realista? Então, já deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual dinossauro você sempre quis ver como ele realmente era? Agora que você está aqui, vamos direto para o primeiro dinossauro dessa lista exclusiva, o Psittacosaurus. Pouca gente conhece esse nome, mas ele é um dos dinossauros mais bem preservados de todos os tempos. E graças a fósseis extremamente detalhados encontrados na China, os cientistas puderam reconstruir não apenas sua ossatura, mas também a textura da pele, as cores e até padrões de camuflagem. Sim, você ouviu certo. Sabemos como esse dinossauro era pintado pela natureza. Ele tinha tons amarronzados, listras nas costas e uma espécie de escudo anal que visualmente parecia uma cauda de porco-espinho achatada. Mas o mais fascinante, o Psittacosaurus provavelmente tinha comportamentos sociais, vivia em grupos e protegia seus filhotes. Ou seja, ele não era apenas um bicho jurássico qualquer. Era um animal com rotinas, interações e um papel importante no ecossistema onde viveu. E aí, você imaginava um dinossauro com esse nível de detalhe visual? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre o Psittacosaurus e se você já tinha ouvido falar dele antes. Nosso segundo dinossauro com aparência confirmada pela ciência é o incrível Anchiornis. Esse pequeno dinossauro emplumado causou uma revolução na paleontologia moderna. Por quê? Porque foi através dele que os cientistas conseguiram pela primeira vez identificar a cor exata das penas de um dinossauro. Isso graças a uma tecnologia avançada chamada espectrometria de feixes de elétrons, que revelou os melanossomos presentes nas células das penas fossilizadas. O resultado? O Anchiornis era preto, branco e vermelho. Isso mesmo, vermelho vivo no topo da cabeça como uma crista chamativa, branco nas asas e pernas e preto nas penas principais. Visualmente parecia uma mistura entre um corvo, uma ave do paraíso e um velociraptor em miniatura. Além disso, seus membros anteriores longos e penas aerodinâmicas sugerem que ele conseguia, no mínimo, planar de árvore em árvore, sendo talvez um dos primeiros passos rumo ao voo dos pássaros modernos. Agora pare e imagine um dinossauro real, com penas coloridas e comportamento semelhante ao de aves tropicais atuais. Isso muda tudo, não é? Curte conteúdo como esse? Então compartilha o vídeo agora com alguém que ainda acha que todos os dinossauros eram lagartões cinzentos. Seguimos agora para um dos dinossauros mais intrigantes da nossa lista, o Borealopelta. Poucos nomes impressionam tanto quanto esse gigante blindado que viveu há cerca de 110 milhões de anos na região que hoje é o Canadá. E por que ele está aqui? Porque o fóssil do Borealopelta está tão bem preservado que parece uma escultura feita pelo tempo, com escamas, armaduras, espinhos e até pigmentação da pele fossilizados em detalhes inacreditáveis. Esse é o tipo de dinossauro que permite aos cientistas recriar cada textura da pele, a posição das placas de defesa e até a coloração avermelhada e marrom que usava como camuflagem.
Visualmente, ele lembra um tanque de guerra vivo, com escamas cobertas por queratina e um formato robusto que assustaria qualquer predador da época. Mas a verdade surpreendente, ele era herbívoro, um pacífico comedor de plantas que confiava mais na defesa passiva do que na fuga. Imagine agora esse colosso caminhando lentamente por florestas primitivas, com o som pesado de sua armadura roçando nas folhas. Curte visualizações assim? Comenta aqui. Você já tinha ouvido falar do Borealopelta? Agora é hora de falar de um dos dinossauros mais icônicos de todos os tempos, o Tyrannosaurus Rex. Você pode estar pensando, mas como o T-Rex está nesta lista? A gente já não conhece ele de filmes? Sim e não. O que poucos sabem é que o T-Rex é um dos dinossauros com mais fósseis completos e estudados do planeta. Graças a dezenas de esqueletos fossilizados, cientistas puderam estimar com precisão o tamanho, a musculatura, a força da mordida e até a velocidade real desse predador lendário. E mais, estudos com impressões fossilizadas da pele revelaram que o T-Rex provavelmente não tinha penas, como outros terópodes de seu grupo. Sua pele era escamosa, áspera, com tonalidades que iam do marrom escuro ao cinza esverdeado, perfeita para se camuflar entre as sombras das florestas cretáceas. Ele tinha uma mordida mais poderosa do que qualquer animal terrestre da história, olhos frontais com visão binocular e um olfato comparável ao de abutres modernos. Ou seja, o T-Rex era mais do que uma estrela de cinema. Ele era uma máquina biológica de caça, construída pela evolução. Já imaginou estar frente a frente com um T-Rex real, com aparência confirmada pela ciência? Comenta aqui embaixo. Você acha que sobreviveria 10 segundos? Nosso próximo dinossauro é talvez o mais fotogênico desta lista, o espetacular Kaihong-Juji. Kaihong, que em chinês significa arco-íris, recebeu esse nome por um motivo impressionante. Os cientistas descobriram que suas penas tinham coloração iridescente, parecida com a de beija-flores e pavões modernos. Essa revelação foi possível graças à análise de microestruturas preservadas nos fósseis, que refletiam luz de forma semelhante à de aves coloridas de hoje. O resultado? Um pequeno dinossauro com aparência viva, vibrante, reluzente. Ele tinha o porte de um galo, penas longas e finas na cauda e uma crista óssea no focinho. Tudo isso com reflexos metálicos em tons de verde, azul, roxo e dourado. Uma verdadeira joia do período Jurássico. Além da beleza, acredita-se que o Kaihong usava essa plumagem para atrair parceiros ou intimidar rivais, numa espécie de balé visual natural. Encerrando nossa lista dos 6 dinossauros com aparência cientificamente confirmada, chegamos ao enigmático Sinosauropteryx. Este pequeno dinossauro bípede foi o primeiro fóssil a confirmar a existência de penas em dinossauros não aviários. E mais do que isso, ele nos mostrou um padrão de coloração nunca antes imaginado, listras e uma cauda anelada, além de uma máscara escura ao redor dos olhos, parecida com a de um guaxinim. O mais interessante? Graças à preservação dos melanossomos nas penas, foi possível reconstruir com altíssima precisão as cores, tons de laranja queimado, branco e castanho. Ele era ágil, rápido e provavelmente caçava pequenos animais em ambientes abertos, usando sua camuflagem para se esconder entre arbustos e sombras. Mesmo pequeno, o Sinosauropteryx foi um gigante em importância científica, desafiando tudo o que se sabia sobre a aparência dos dinossauros até então. Agora, vamos falar sobre um dos dinossauros mais impressionantes que já existiram, o Spinosaurus. Este dinossauro foi, por muito tempo, um mistério. Até que, em 2014, os paleontólogos descobriram um esqueleto muito mais completo do que se imaginava. E isso mudou tudo. O Spinosaurus não era apenas o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos, mas também o único terópode conhecido que passava boa parte de sua vida na água.
Com um enorme corpo adaptado à vida aquática, ele tinha uma enorme vela de espinhas nas costas que não só fazia dele uma visão imponente, mas provavelmente ajudava a regular sua temperatura corporal. Seu focinho era semelhante ao de um crocodilo, e seus dentes, largos e adaptados para pegar peixes, confirmam que ele era um predador aquático por excelência. Imagine um predador enorme, com o porte de um T-Rex, mas capaz de caçar peixes no fundo de um rio ou lago primordial. Uma verdadeira máquina de caça aquática. Impressionado com essa combinação de tamanhos e habilidades? Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre o Spinosaurus. Agora que você conheceu cada um dos 6 dinossauros, com aparência confirmada pela ciência, é hora de ir mais fundo. Como a ciência consegue descobrir esses detalhes com tanta precisão? A resposta está no avanço de tecnologias como análise de melanossomos, fósseis 3D preservados em âmbar, impressões de pele e até modelagem digital baseada em tomografia computadorizada. O que antes era especulação, hoje é reconstrução técnica com base em evidências reais. Por exemplo, ao estudar a estrutura microscópica de penas fossilizadas, cientistas conseguem determinar a cor original de um animal extinto há mais de 100 milhões de anos. Além disso, fósseis excepcionais preservados em sedimentos finíssimos permitem visualizar texturas de pele, formatos de olhos, posição de músculos e até expressões corporais. Isso torna possível algo extraordinário: reconstruir criaturas extintas com a mesma precisão que modelamos um animal moderno. Agora que você sabe como a ciência reconstrói esses dinossauros com tanta fidelidade, vamos fazer um exercício de imaginação realista. Como seria um dia na vida desses 6 dinossauros, vivendo juntos no mesmo ambiente, recriado com base em evidências? Imagine um amanhecer úmido numa floresta do período Cretáceo. O Psittacosaurus se move em bando entre os arbustos, atento ao ambiente. No alto das árvores, o pequeno Anchiornis desliza silenciosamente de galho em galho em busca de insetos. Em uma clareira ensolarada, o Kaihon-Juji exibe sua plumagem vibrante em um ritual visual hipnotizante. Enquanto isso, o robusto Borealopelta arrasta sua pesada armadura por entre samambaias gigantes, sempre cauteloso. À beira do rio, o imponente Spinosaurus mergulha o focinho para capturar um peixe, enquanto o ágil Sinosauropteryx se esgueira pelas moitas, de olho em pequenos mamíferos. Todos esses comportamentos são baseados em descobertas reais. Não é fantasia. É como se a Terra estivesse viva novamente e você estivesse lá. Talvez a pergunta mais importante agora seja: por que isso importa? Por que gastar tempo e recursos para descobrir como eram visualmente animais extintos há milhões de anos? A resposta está na conexão entre o passado e o presente. Ao reconstruir com precisão a aparência desses dinossauros, a ciência preenche lacunas da história da vida na Terra, entende melhor os processos evolutivos e nos dá pistas sobre como o ambiente molda as espécies. Além disso, esses estudos são fundamentais para inspirar educação, despertar curiosidade científica e combater desinformações que ainda circulam, como a ideia de que todos os dinossauros eram lagartões cinzentos e brutais. Cada nova descoberta mostra que os dinossauros eram diversos, complexos, belos e surpreendentemente modernos. Eles eram parte de um mundo tão vívido quanto o nosso, e saber como eles eram nos aproxima mais da verdade sobre a nossa própria origem. Você também acha que o conhecimento visual aproxima a gente da história? Comenta aqui o que mais mudou na sua visão sobre os dinossauros até agora. E se você chegou até aqui, já percebeu que este vídeo não é sobre dinossauros comuns. É sobre uma nova era de conhecimento, onde a ciência encontra a tecnologia para trazer o passado de volta com precisão.
Mas além de informar, nosso objetivo é mostrar o quanto o mundo natural é fascinante quando olhado com profundidade. Esses 6 dinossauros, Psittacosaurus, Anchiornis, Borealopelta, Cairongjudy, Sinosauropteryx e Spinosaurus, não são apenas fósseis. Eles são personagens reais de uma história muito maior, a história da vida na Terra. Cada um deles, com suas cores, comportamentos e ecossistemas únicos, nos ajuda a entender que a Terra já foi muito diferente e, ao mesmo tempo, nos lembra o quanto ela continua mudando. Você percebeu o quanto tudo muda quando deixamos os mitos de lado e mergulhamos nos fatos? Esses dinossauros, cujas aparências foram confirmadas com base em fósseis, tecnologias modernas e estudos rigorosos, nos mostram que a pré-história é mais colorida, diversa e detalhada do que qualquer filme jamais retratou. E o mais interessante é que essa verdade não diminui a magia. Pelo contrário, ela a fortalece. Saber que existiu um pequeno dinossauro com penas coloridas e cauda listrada, ou que um predador aquático gigante caçava em rios primitivos com precisão cirúrgica, é como descobrir uma nova dimensão do nosso próprio planeta. E esse é só o começo. A cada ano, novas descobertas revelam espécies, cores, comportamentos e hábitos antes inimagináveis. A ciência está constantemente reconstruindo o passado com cada fóssil escavado, com cada análise feita em laboratório, com cada nova aplicação da inteligência artificial. Sim, até as IAs agora nos ajudam a visualizar com exatidão o que antes era apenas uma sombra do tempo. O futuro da paleontologia está se tornando cada vez mais visual, imersivo e acessível. Isso muda o jogo para criadores, educadores, cientistas e, principalmente, para quem sempre sonhou em ver dinossauros como eles realmente eram. Se você ficou até aqui, é porque também sente essa curiosidade. Esse fascínio por entender, por ver com os próprios olhos, por mergulhar naquilo que parecia inacessível. Por isso, este canal existe, para ser o elo entre o passado real e a mente criativa de quem quer mais do que entretenimento. Quer conhecimento, verdade e impacto visual. E se você está junto nessa missão, se inscreve agora, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Qual desses 6 dinossauros te surpreendeu mais? A jornada está só começando. Nos próximos vídeos, vamos explorar outras criaturas, outras eras, outras descobertas que têm o poder de reconstruir tudo que você achava que sabia sobre o mundo pré-histórico. Mas sempre com uma promessa. Aqui, você vai ver a história com os olhos da ciência. Até o próximo episódio. E lembre-se, o passado está mais vivo do que nunca. Basta saber onde olhar.